Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, estou aqui para fazer um novo vídeo. O pastor Edivaldo, ele fez uma pergunta no comentário abaixo do vídeo, tá lá comentário. Ele fez uma pergunta interessante e eu gostaria, com a graça de Deus, tentar responder essa pergunta. Eu quero só dizer que eu não sou, né, o dono da verdade. Estou apenas aqui para compartilhar com os irmãos um pouco de conhecimento bíblico teológico. Esse é o objetivo desse meu canal, certo? Compartilhar um pouco de conhecimento bíblico teológico. Essa é a minha função aqui na palavra de Deus. Então essa é a minha intenção. Por isso eu peço para os irmãos me ajudarem a fortalecer esse canal, para você curtir, certo? Esse vídeo e assistir, certo? Porque vai ser bênção de Deus para outras pessoas também. E a pergunta do pastor Edivaldo é a seguinte: se Deus proíbe a criação de imagens para serem adoradas, por que então Deus pede para Moisés confeccionar 2 querubins e colocá-los sobre a arca? Então, a pergunta do pastor Edivaldo, ela é oportuna. Se Deus proíbe a criação de imagens com semelhança do céu, semelhança da terra, ou qualquer outro ser, com o propósito de essa imagem receber adoração, que seria idolatria, por que então Deus manda Moisés fabricar 2 querubins e colocar sobre a arca, certo? Então nós vamos tentar responder de modo sucinto essa pergunta importante. E lembrando, você também pode fazer uma pergunta aqui embaixo nos comentários, e assim que possível a gente faz um vídeo para a gente conversar sobre o tema, certo? Naquilo que está na minha possibilidade de responder. E eu também estou aprendendo a palavra de Deus, certo? Louvado seja Deus. E, bom, primeiro eu vou ler aqui o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 4, na minha Bíblia, NVI. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas. Então esse é o texto que Deus proíbe a criação de imagens para adorá-las. Agora nós temos o texto que Moisés, por ordem de Deus, fabrica 2 querubins. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 25 e no versículo 18, certo? Do mesmo livro de Êxodo, diz assim: com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa ou do propiciatório. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra extremidade, formando uma só peça com a tampa. Então, veja que Deus proíbe, no capítulo 20, a criação de imagens, e aqui no capítulo 25, verso 18, Deus pede para Moisés criar 2 estátuas de ouro, 2 querubins de ouro batido, e pede para Moisés colocar sobre o propiciatório, sobre a tampa da arca. Interessante, né? Então, como é que a gente responde essa pergunta? Para ser sucinto e breve. Bom, primeira coisa que a gente tem que observar é que Deus proíbe as pessoas, os israelitas, de fabricar imagens para adoração. No caso dos querubins, é Deus que manda Moisés fabricar as estátuas dos querubins. Então, o que a gente tem que observar é o seguinte, dando essa resposta de modo direto. A gente não pode fazer imagens para adoração. Agora, no caso dos querubins, foi Deus que pediu para Moisés fabricar. Então, a resposta é essa. Eu não posso fazer imagem, mas Deus pode. Eu, como ser humano, criatura,
limitada, não posso fazer nenhuma imagem. Mas Deus, como Criador, pode, certo? Por exemplo, a gente faz aqui um paralelo, né, com o capítulo 25, verso 18, e com o capítulo 32 de Êxodo. Aqui no capítulo 25, Deus manda Moisés fabricar 2 querubins de ouro batido para pôr sobre a arca. Então é Deus que mandou. Já no capítulo 32, o bezerro de ouro fabricado também com ouro fora fabricado a pedido do povo. Então aí está a proibição. Então o povo aqui já quebra o mandamento de não fazer imagens de fundição nem de escultura. O povo aqui já quebra esse mandamento. Só que Deus mandou fabricar os querubins, certo? Já o bezerro de ouro foi fabricado a pedido do povo. Então nós não podemos fabricar imagem, mas Deus pode. Um outro exemplo, para a gente assim só reforçar esse meu argumento, é que no capítulo 20 de Êxodo, versículo 13, está escrito: não matarás. Mas, e quando Deus mata? Deus é assassino? Está escrito: não matarás. Mas e quando Deus mata? E aí? Deus é assassino? A resposta é o seguinte: eu sou criatura, não posso matar outra criatura humana. Mas Deus é criador, é o dono da vida, o dono do fôlego. Então ele dá a vida e ele tira a vida. 1 Samuel capítulo 2, o cântico de Ana. Ele faz ir à sepultura e ele tira da sepultura. Ele mata e ele ressuscita. Então Deus tanto humilha como Deus exalta. Então por que Deus pode matar? Porque Deus tem direito sobre a vida. Porque ele é o doador da vida. Ele é o criador da vida. Logo, quando Deus tira a vida de alguém, ele não está matando, não está assassinando alguém. Deus não está quebrando o seu próprio mandamento de não matarás. Ele está apenas pegando de volta aquilo que ele deu. Ele está apenas pegando o fôlego de vida que é dele, que saiu dele, ele está pegando de volta esse fôlego de vida. Então, quando Deus mata, por exemplo, a gente cita aqui o dilúvio. No dilúvio, Deus matou a geração de Noé. Deus não foi... Os ateus e os céticos... Ateu nem crê em Deus. Mas mesmo assim, mesmo sem crer, eles acusam Deus de ser assassino, porque matou aquela geração de Noé. Eles fazem aquela suposição. Bom, supomos que Deus exista, então Deus é assassino. Porque Deus matou toda uma geração. Então Deus não é assassino. Deus tem direito de requerer aquilo que é dele. Certo? Deus é o autor da vida. Logo, ele dá a vida e ele pode pedir a vida de volta para ele. Então Deus não é assassino quando ele mata. Então Deus, quando mata, não quebrou o mandamento. Deus apenas pegou de volta aquilo que lhe pertence. Certo? Um outro exemplo a gente vê também a geração de Ló. Certo? Deus exterminou a geração de Ló através da chuva de fogo e enxofre. Deus também matou os primogênitos do Egito por causa da rejeição do sangue do cordeiro, porque eles não passaram o sangue do cordeiro na porta. Certo? Então Deus permitiu a morte dos primogênitos. Deus também ordenou a Josué exterminar todos os povos de Canaã. Então, quando Deus tirou essas vidas, Deus não é assassino. Deus não quebrou seu mandamento. Deus apenas tem o direito de pedir de volta aquilo que ele deu. Deus, como autor da vida, ele dá a vida e ele tira a vida. Agora, nós, quando matamos alguém, somos assassinos. Tá bom? Espero ter ajudado nessa breve explicação. Deus abençoe. Faça aí uma pergunta no comentário, que assim que puder, a gente faz um vídeo, tá bom? Deus abençoe.